Oi gente, tudo bom? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui desse canal. Eu sou a Bia Ribeiro e eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sabe a diferença entre um setting powder para um finishing powder? Você sabe qual que é o pó ideal para você? Se você não sabe, fica aqui nesse vídeo que eu já tô aqui para explicar tudinho. Bom, gente, basicamente eu já tenho um vídeo aqui no meu canal, um pouco mais antiguinho, falando a diferença entre os tipos de pós. Mas eu senti a necessidade de vir com um vídeo extra, complementando algumas coisas que eu não falei naquele vídeo. Então hoje, basicamente, a gente vai falar sobre dois tipos de pós, que se você não sabe, a gente tem o setting powder ou fixing powder, tanto faz. A gente pode encontrar esses tipos de pós nessas duas nomenclaturas. A gente tem os finishing powder. Tá, mas qual que é a diferença entre eles? Às vezes você tá usando um pó aí que você nem sabe qual de fato é a função dele. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre os setting powders. O que significa setting em inglês, né? Setting significa selar. Então, os pós que têm a finalidade como setting powder, eles têm a função de fixar a maquiagem. A gente também pode encontrar esses pós na nomenclatura fixing, tá? Pode ser de fixar a maquiagem. Então, o setting powder e o fixing powder, basicamente, eles só mudam aí um pouco da nomenclatura, mas eles têm basicamente o mesmo objetivo, que é trancar a maquiagem e fixar a maquiagem, deixar os produtos cremosos estáveis ali no lugarzinho. Bom, gente, basicamente o setting ou fixing powder, enfim, do jeito que você quiser falar, eles podem ter algumas funcionalidades aí diferentes, tá? Mas a principal delas, como eu falei pra vocês, é fixar a maquiagem e dar estabilidade ali pros produtos cremosos. E esse tipo de pó, basicamente, cada produto vai te oferecer algo extra, né? Além de ele fixar a maquiagem, ele pode ser um pó que promete ser a prova d'água, ele pode ser um pó que promete um controle ali de oleosidade ou que promete prolongar a fixação da maquiagem, tá? Falando de acabamento, muita gente acha que os setting powders, eles têm a funcionalidade apenas de matificar a maquiagem, né? O que seria matificar? Matificar é deixar opaco, tirar o brilho. Não necessariamente um setting powder, né? Um pó do qual você vai utilizar ali para selar a sua maquiagem, ele vai deixar a sua pele sem brilho. A gente tem pós sim no mercado que são setting powders, mas que eles têm um outro tipo de acabamento, por exemplo, um acabamento mais acetinado. Eu vou mostrar um pouco melhor aqui pra vocês, tá? Bom, quando a gente fala de setting powders, a gente fala do pó compacto, né, que é o pó clássico, né, de muitos e muitos anos atrás, que muita gente ainda gosta. Não é o meu tipo de pó favorito, justamente porque ele adiciona cor, tá? Esse daqui é um clássico da Vult, né, um pó compacto, e aplicando ele aqui no dorso da minha mão, além de ele fixar a maquiagem, ele vai me adicionar uma cobertura extra. Então, uma coisa que eu sempre falo aqui nos meus vídeos, né, pra vocês, é que quanto mais camadas a gente fizer na nossa pele, mais textura a gente tá adicionando. Esse pó, particularmente, né, o pó compacto com cor, a partícula dele de todos, assim, é o que é mais grossinho. Então, a chance dele acabar texturizando ainda mais a pele é muito maior. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de pó para aplicar abaixo dos olhos. Eu definitivamente não recomendo. E por ele ter cor, é um pó do qual você tem que encontrar ele exatamente do tom da sua pele, tá? Porque ele não vai ficar translúcido. Então, se você aplicar um mais claro ou um mais escuro, provavelmente vai ficar super visível. E ainda falando dos setting powders, né, dos pós fixadores, a gente tem também os pós translúcidos. E é nesse ponto que pega um pouco aí pra galera, né, de confundir. Justamente porque a gente encontra o pó translúcido na versão solta e a gente também pode ter o pó translúcido na versão compactada. O pó translúcido, gente, ele é um pó translúcido, né? A ideia dele é não adicionar cor. Justamente por ele não adicionar essa cobertura extra, né? A partícula dele é bem mais fina, por exemplo, do que o pó compacto. E ele tem um fundo de cor, porém ele não adiciona cor. Então, se eu pegar esse pó aqui, ó, esse daqui é um pó translúcido, porém ele é um pó compactado, tá? Não é porque ele é compacto que ele vai adicionar cor. Quando eu pego ele aqui no meu dedo, você consegue enxergar ele. Só que conforme eu vou espalhando ele aqui na minha mão, ele vai desaparecendo. Então, a função dele, de fato, é apenas selar a maquiagem e deixar os produtos cremosos ali no lugar. Mas a gente tem também a versão solta, né? Que é uma versão
bem clássica aí, que normalmente o pessoal conhece mais. Nessa versãozinha solta é a mesma coisa, a diferença é de fato a textura, que esse pó translúcido é compacto e esse daqui é solto. A versão dos pós, quando eles são translúcidos, né, a ideia é ele ser um pouco mais delicado, né, ter as partículas ali um pouco mais finas. Então este é o tipo de pó que eu indico para selar, não só o rosto todo, caso você queira, mas principalmente zona T, abaixo dos olhos, né, justamente pela textura dele ser muito fina, ele não vai deixar um aspecto grosseiro aqui nas linhas de expressão e acabar evidenciando, principalmente falando de peles maduras, tá? E como vocês podem perceber, o pó translúcido, ele é um pó que não adiciona cor, porém ele tem sim um fundo de cor. Então o ideal é que você encontre o seu pó translúcido adequado para o seu tom de pele, né? Esse pó aqui da Laura Mercier, ele é um clássico, só que ele tem um fundo branco. Então se eu adicionar ele em uma pele de morena, até vai funcionar. Só que numa pele negra, a chance de acinzentar aquela pele é grande. Nessa versão translúcida aqui solta, a gente tem de várias cores, tá? A gente tem uns pós com fundo marrom um pouco mais quente. Então mesmo ele não adicionando cor, ele não é totalmente universal, tá? É indicado que você compre com fundo bem próximo assim ao tom da sua pele, pra não correr o risco ali de destoar na hora que você for aplicar esse pó na sua maquiagem, tá? Só que não se enganem, porque não necessariamente um setting powder vai te dar um acabamento mate. Por exemplo, esse pó que é o Color Correction da Kiko Milano. Ele é um pó que ele tem essas colorações, não se enganem, tá? Vocês não vão ficar com cara de arco-íris utilizando esse pó. Esse pó, além de ele fixar a maquiagem e aumentar a durabilidade, isso que já é uma característica de um setting powder, ele não vai te dar um acabamento mate, ou seja, ele não vai tirar o brilho da sua pele. Ao contrário, ele vai te dar um acabamento, ó, mais acetinado, tá vendo? Não necessariamente os setting powders vão te dar um acabamento opaco. Aqui nós temos versões diferentes, né, de settings powders, na versão translúcida, na versão compacta, que me dão um acabamento mate. Tem esse daqui, que ele também vai selar a sua pele, só que ele vai te dar um acabamento acetinado. Bom, quando a gente fala de setting powder, a gente fala de fixar ali a maquiagem, tá? É deixar ela no lugar de fato. Então, o pincel que você vai utilizar, né, e a forma em que você vai colocar esse pó no seu rosto vai influenciar muito. Não adianta você pegar um pincel, por exemplo, super fofo, como esse daqui, e sair varrendo ele ali no seu rosto todo, que não vai adiantar. A ideia realmente é que você pegue esse pó com um pincel fofo, pode ser menor, pode ser maior, enfim. Para aplicar um setting powder, você pega ele, tira o excesso e você deposita ele no seu rosto, certo? É justamente para você selar os produtos cremosos que estão ali na sua pele. Se você aplicar muito pó, né, e você sentir a necessidade de tirar um pouco do excesso, depois que você depositar, você pode vir sim com um pincel maior e dar uma polida ali no seu rosto para tirar apenas o excesso. Bom, vamos falar agora dos pós finishing powder, que eu acho que são os pós que não são tão conhecidos aí pela galera. O que é um pó finishing powder? Bom, o próprio nome diz, é um pó finalizador. Eles não servem para selar a nossa pele, né? Ou seja, fixar a maquiagem. Eles vêm realmente para dar um efeito. E assim como os fixing e os setting powders têm diferentes tipos de acabamentos visuais, os finishing powders também têm diferentes acabamentos visuais. O que eu tenho para mostrar aqui para vocês como exemplo é o Meteorites da Guerlain. Esse pó em específico aqui, ele tem a função de dar um acabamento acetinado, né? Uma pele mais glow, um pouco mais viçosa. Mas não necessariamente todos os finishing powder têm essa proposta, como o Meteorites da Guerlain. A gente tem finishing powders também no mercado que tem o objetivo de matificar, ou seja, de deixar opaco. A gente tem aqueles também que tem a proposta de dar um acabamento photoshopado, assim, na pele, sabe? Dar uma suavizada em linhas, em rugas, nas texturas da pele no geral. Então, esse tipo de pó finalizador, ele não vai selar os seus produtos cremosos na sua pele, tá? E você tem que usar ele depois que você selar a sua pele com setting powder. Normalmente esse tipo de pó, né, finishing powder, ele tem uma textura muito fininha. O ideal é que você pegue realmente um pincel bem fofão e com a mão bem leve, tira o excesso. E esse tipo de pó, como ele vem para dar efeito, aí sim você vai trabalhando com o pincel bem suave em toda a pele, vai pulindo o produto na pele, tá vendo? Com a mão
bem leve. E aí, basicamente, como que você faz para descobrir, né, e conseguir identificar na hora da compra se é um pó setting powder ou se é um pó finishing powder? Basicamente, você tem que analisar a proposta do pó. Normalmente, os pós fixadores, eles já vêm com essa nomenclatura, né? Fixing powder ou setting powder mesmo, pó para fixar a maquiagem, enfim. E os finishing powder, normalmente eles têm essa nomenclatura, né, na maioria dos produtos chamados finishing powder, ou eles podem ter também a nomenclatura de pó HD ou até mesmo illuminating powder, enfim. Você tem que analisar a proposta. Se o pó promete fixar a maquiagem, é um setting powder, independente do acabamento dele. Se o pó só promete um efeito sem fixar a maquiagem, ele é um finishing powder. Vale lembrar que a gente tem aí no mercado também um pouco dos dois, né? Pós que tem as duas funções ali ao mesmo tempo. Mas o que eu tô trazendo aqui pra vocês é especificações de cada categoria, né? Vocês conseguirem aprender e na hora de comprar o pó reto, né? O pó que vai te dar o objetivo que você quer ali pra sua maquiagem. Bom, gente, basicamente é isso. Eu espero muito ter te ajudado com esse vídeo, com esse conteúdo, ter tirado algumas dúvidas aí, né? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve também aqui embaixo no canal, compartilha esse vídeo com as suas amigas e com o pessoal aí da sua família que também gosta de maquiagem e vai lá me seguir no Instagram que é o @bcibeiro para mais conteúdo por lá também, tá? Um super beijo pra vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! You by my side, telling me about your secrets.